UFT-FM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Olá, está no ar mais uma edição especial do Repórter Calango. Eu sou Mireia Carvalho. E eu sou Jaqueline Braga. No programa de hoje, iremos falar sobre sobrevivência, manifestação cultural e representatividade. Isso mesmo, vamos falar sobre arte e como ela tem sido símbolo de resistência na periferia. A arte é uma forma de expressão que utiliza diversas linguagens para transmitir sua mensagem. Música, dança, pintura, literatura, teatro, cinema e diversas outras formas possíveis para refletir suas emoções, histórias, reflexões, lutas e resistências. As expressões artísticas e culturais na periferia refletem os sentimentos das comunidades de pertencimento e identificação. Além disso, as manifestações artísticas contribuem para a mobilização social e atuam como mecanismo de denúncias de problemas sociais. É verdade, Mireia. Por meio das batalhas de rimas, grafites e danças, populações de áreas periféricas conseguem expressar suas vivências e denunciar a violência, exclusão e desigualdade. Esse tipo de expressão é essencial para conectar a comunidade à sua identidade e cultura local. Apesar disso, as diferentes manifestações artísticas também podem servir a pressões externas que tentam moldá-las para o mercado. A arte, como consciência na periferia, exerce uma função de conscientização e resistência. Enquanto isso, a arte como alienação é a tentativa de comercializar as manifestações artísticas para agradar a interesses econômicos. A coordenadora do Enegrecer Tocantins, Nayara Cardoso, acentua a problemática que existe na dualidade entre a arte como consciência e como alienação. Então, a arte, ela passa a vida, né, de todos os jovens e, na verdade, todos os seres humanos, né? Acho não como uma mercadoria, mas como uma expressão do ser humano, no seu cotidiano, na sua singularidade. E isso não seria diferente com os jovens, né? Porque a arte, a cultura, ao mesmo tempo que ela pode ser um fator de alienação, ela também pode ser um fator de consciência. E é nisso que o hip hop, o rap, se insere na vida dos jovens. Esse gênero musical, ele tem uma particularidade porque ele é muito embasado nas denúncias, né? Então, o rap, quando fala sobre o que é a experiência do racismo para o jovem negro, ele leva, então, consciência para toda a sociedade que consome aquele gênero, tanto negro quanto branco, e isso sim pode, sim, diminuir o estigma e o preconceito. Movimentos culturais produzidos na periferia muitas vezes sofrem discriminação por parte da sociedade. O hip hop, por exemplo, surgiu na década de 1970 nos bairros periféricos de Nova York, como uma manifestação cultural e política de jovens negros e latinos, dividido em 4 elementos principais: o rap, o grafite, a dança e o dingue, e serve como um canal de expressão e resistência. Por meio das letras, os artistas expressam o racismo, a desigualdade e a opressão vividos por eles. Nayara explica como esse tipo de expressão contribui na autoestima dessas pessoas. Mas ele também tem um fator importante, porque ele é de fortalecer a autoestima desses jovens. A autoestima, ela nunca é construída isoladamente. A autoestima e a autoconfiança, ela é construída a partir do reconhecimento da sua experiência coletiva, né? Entender o que tu vive, o que tu se passa, não é uma questão isolada sua, que outras pessoas passam por isso, e que isso tem uma razão histórica. E essa razão histórica é por causa de um sistema de opressão que desqualifica pessoas negras e os lugares onde ela vive. Essas expressões culturais geram identificação dentre os jovens, pois os fazem perceber que não estão sofrendo sozinhos, mas estão lutando juntos. A arte salva a vida de milhares de jovens, sejam periféricos ou não. Jovens que encontram em uma dessas formas de expressão uma oportunidade para transmitir seus sentimentos, sejam alegrias, medos, angústias e ansiedades. Através dela, eles conseguem desabafar e tornam esta expressão sua válvula de escape para fugir de todo o caos que está ao seu redor. Nayara ressalta o papel da arte na formação de jovens. Frequentando
frequentando os espaços de batalha de rima, de rap, eu vejo sempre que os jovens falam, né, que muitas vezes o rap salvou a vida deles em duas perspectivas. Tanto o jovem que estava se aproximando do crime e viu a partir do rap uma forma de conseguir expressar sua revolta por outra forma e não a forma da violência. E tem também a perspectiva da depressão, né, de muitos jovens que estavam em situação mesmo de ideação suicida, mas que encontrou na cultura, na arte, no rap, uma forma de expressar seu sentimento e também de se organizar uma comunidade, que são os artistas, os MC. Então, acho que o poder público e a sociedade em geral deveria valorizar mais o rap por essa função social que ele desempenha nas periferias e nos jovens negros. O produtor cultural e MC Carlos Daniel, conhecido como Carlão nas batalhas de rima, enfatiza este papel da arte como forma de expressão. O rap ele é totalmente uma ferramenta de expressão da juventude, de expressão não só da juventude, né, mas em geral, porque na batalha de rima, onde as pessoas falam de forma poética o que está sentindo ou o que pensam no momento, a pessoa usa aquilo ali como uma válvula de escape, né? Então, a gente se permite falar e desbloquear muitos medos que tem na gente. Então, é uma forma de resistência, uma forma da gente expressar algo que a gente está passando em casa. E aí, às vezes, a gente pode encontrar outras pessoas que entendem, a gente conversa sobre isso. Ou só mesmo fala, entendeu? Só de a pessoa estar falando ali, a expressão ela já dá o seu retorno naturalmente. Você poder conseguir se expressar. A batalha de rima é um dos pilares da cultura hip-hop. Ela tem sido por muito tempo marginalizada pelo preconceito presente na sociedade. Além disso, elas consistem em duelos verbais de improvisação, criatividade e crítica social. Frequentemente não são reconhecidas como uma forma de fazer arte. Em muitos casos, são vistas como inferiores, associadas à rua, à rebeldia e não recebem a devida atenção no cenário artístico. Essa marginalização está diretamente ligada ao elitismo cultural que muitas vezes desvaloriza as manifestações populares, especialmente aquelas que emergem das periferias e das comunidades negras. Carlão, que também é líder de uma batalha de rimas, a Batalha das Mil, reforça a importância desta cultura do hip-hop. Hoje, para minha quebrada, o rap ele representa uma expressão da juventude muito forte. Uma das maiores expressões assim, que a gente tem na nossa quebrada hoje, das pessoas verem, dos pais, passar, saber o que está acontecendo ali, onde se reúnem muitos jovens, é com a cultura do hip hop, com as batalhas de rima. Então, isso tem uma expressão muito grande na minha quebrada. E eu acho que as batalhas de rima são uma resistência no sentido de, mesmo em situações naturalmente difíceis já, né, precárias, onde pode faltar muitas coisas e sair algo tão inteligente e bonito, né, porque o rap ele é uma ciência também, né, isso é muito uma resistência mesmo, a gente tá aqui fazer um papel de representar uma coisa que para nós é tão difícil acessar, não tem incentivo, mas mesmo assim a gente faz com que tenha algo bonito para mostrar sempre. Projetos sociais que trabalham com arte na periferia são portas de entradas para jovens que despertam para essas formas de manifestação artística. Letícia Donato participa de diversos projetos da sua comunidade e diz como é importante o incentivo à arte para jovens negros periféricos. Infelizmente, a sociedade, como todos sabemos, as comunidades, as menos favorecidas, elas são majoritariamente compostas por pessoas pretas. Então, embora todo tipo de desigualdade seja desumano, seja revoltante, saber que meu grupo, né, eu como pessoa preta, é o que mais precisa durante séculos, é uma questão de falta de suporte secular, ainda é muito triste. Então, a gente sabe que o que a gente está fazendo ali é importante, que vai ajudar muitas famílias, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. E que o Estado, o governo, ele deveria, sim, atuar, porque no fundo, não trabalham para sanar essas desigualdades, essas necessidades. Não trabalham o suficiente para oferecer o que é o dever de todos os cidadãos. O repórter Calango volta já já. E no segundo bloco, entrevistaremos o artista Luiz Carlos Salles, que falará sobre seu projeto voltado para jovens periféricos, que recentemente foi aprovado na Lei Aldir Blanc. Fique com a gente e não perca essa conversa. UFT-FM, repórter Calango.
uma história de vitórias na memória, igual um livro, mal e o bem. Pro seu bem, pro meu bem. Um espinho, uma rosa, uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem. Meu destino agora sou voo, sem capacete, sem placa, sem retrovisor. Que me aguarda, que me espera, não me desespera pelos morros que eu passei. Fora da lei, eu sei, perdi, ganhei, errei. Acreditei numa luz que eu enxerguei. KLJ, DJ, Vila Mazei, o já me apresentou, remeado de 83. Dançando break, a parceria fechou, formou. Mais uma dupla de São Paulo se aventurou. Em meias trevas, e o sereno, elaboramos a cura, a fórmula com veneno. E até hoje convivendo com perigo, andando em facções, roubando os corações feridos. Contra o racismo, contra a desigualdade, a máquina, a fábrica que exporta a criminalidade. Várias cidades, só vários parceiros. Um salve nas quebradas de São Paulo, Rio de Janeiro. E no ponteiro a 220 estou. Desde 80 o espírito que me levou. Uma vida, uma história de vitórias na memória, igual um livro, mal e o bem. Pro seu bem, pro meu bem. Um espinho, uma rosa, uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem. Céu azul, céu azul, céu azul, céu azul. Então vai, em 90 a cena ficou violenta. Brau e o Blue, com pânico na zona sul. Escolha o seu caminho, negro limitado. A voz ativa de um povo que é discriminado. Me lembro bem, bem o mal que você me fez. É o que me mantém bem, pra não ser pego outra vez. As armadilhas que engatilha no meio da trilha. Um cumprimento, um abraço, um olho que brilha e que atira na mira um coração bandido. Bem-vindo à selva onde todos saíram feridos. Mas tamo aqui, aposto pro seu general, cavando o túnel e rumo ao banco central. Tô na função, em direção ao horizonte. Monte Sinai, quem vai chegar ao monte? Na adolescência, meu velho falava um montão sobre a vida, sobre o mal, sobre as tentações. Fechou negrão, tudo sempre serás lembrado. Foi meu chefe, meu parceiro, foi meu aliado. Acelerado a milhão, na 1100. Um destino, uma brisa, o mal e o bem. Uma vida, uma história de vitórias na memória, igual um livro, mal e o bem. Pro seu bem, pro meu bem. Um espinho, uma rosa, uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem. Céu azul, céu azul, céu azul, céu azul. 25 anos depois, firme e forte, vão e vivendo. Racionais MCs, UFT-FM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Estamos de volta com a edição especial do Repórter Calango sobre arte na periferia.
E neste segundo bloco, recebemos aqui no estúdio Luiz Carlos Salles, graduado em teatro pela UFT, que já atuou em séries como Boneco de Barro, sob direção de Nival Correia, João Sem Nome, direção de Deto Montenegro, Da Paixão de Cristo da Companhia Arte Sacra e de diversos outros trabalhos. Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu sei que a rotina está super corrida. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você iniciasse se apresentando. Quem é o Luiz, de onde veio e quando que você e a arte se encontraram. Olá, gente. Nossa, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Bom, eu nasci em Porto Nacional, eu sou de Porto Nacional, mas a minha adolescência, assim, eu morei em Santa Rosa, então eu sou de Santa Rosa, e tudo começou lá em Santa Rosa. Eu tinha muita dificuldade em assistir, eu lembro, assim, de estar assistindo na casa dos outros, e aí o pessoal fala, não, agora a gente vai dormir. E eu sempre fui apaixonado por TV, por assistir, eu ficava, assim, vidrado, assistindo, e aí eu cheguei em casa chorando, e a minha mãe, não, vamos comprar uma TV. Aí comprou uma TV, e, gente, era Malhação, 2000, eu acho, com Sandy Júnior ali, e aí a minha mãe perguntou, o que meu filho quer ser? Eu falei, mãe, eu quero ser isso aqui, eu nem sabia o que era, né? Quero ser isso aqui. Ela falou, então você quer ser ator? Eu falei, é isso. Então, desde lá que eu tenho muito bem definido assim, não, eu vou ser um ator. E eu queria que você me explicasse um pouco quando foi que você sentiu que começou a furar bolhas? Que você pensou, não, agora sim, eu já estou dentro de um âmbito cultural e que é aqui onde eu gostaria de estar. Então, quando eu cheguei em Palmas, eu estava muito perdido. Eu não sabia o que eu ia fazer e como me projetar no mercado. Até porque a gente olha para o cenário de Palmas e se a gente não conhece as pessoas que estão, né, no meio assim, a gente não sabe o que fazer. Então, eu comecei no YouTube, na verdade, eu fui contramão. Eu comecei no YouTube, falei, poxa, vendo ali, querendo estudar mais sobre como ser um ator, e uma das dicas era, crie um canal no YouTube, lá você vai aprender a falar mais, você vai tirar a timidez. Então, eu abri um canal no YouTube chamado Luiz Talk Show, tem até hoje o canal lá, só não posto, mas tá lá, assim, com as entrevistas bem fraquinhas, mas que eu gostava muito de fazer. E aí, depois, é que eu conheci a Marcélia Belém, antes de entrar no curso de teatro. Então, eu conheci a Marcélia Belém, ela estava com audição, e aí, na verdade, era inscrição. Então, eu paguei, só que o projeto, infelizmente, era um projeto Chama Viva, não conseguiu ter a quantidade de pessoas suficiente. Mas ela me chamou para participar de um espetáculo que ela estava fazendo de 30 anos. Então, eu já cheguei no meio da bolha, assim, com atores grandes, como Marcélia Belém, Italon Basto, enfim, um elenco grande, já numa peça de teatro. E aí eu me vi fazendo a minha primeira peça de teatro, com essa galera muito boa, e eu começando, assim. Mas foi um aprendizado, porque eu já comecei da forma certa, né, eu acredito. E agora, né, você participou desse projeto, viu como que funcionava e tudo mais, e obviamente você entrou em outros projetos posteriormente, e hoje você tem um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, e eu queria que você explicasse um pouco como que foi esse processo, se foi muito difícil. Olha, eu sempre quis escrever projeto, porque acadêmico também da universidade, e dentro do curso de teatro, que eu acho que fez muita diferença para mim, foi ter uma matéria só de projetos. Então, eu escrevi um projeto, assim, super mirabolante e tal. Aí a professora chegava, não, meu filho, você não acha que é melhor assim, melhor assim? Quanto é que você vai precisar para fazer um projeto desse? Então, ela trouxe essa noção de realidade para mim, que era uma noção que eu não tinha. E, depois disso, eu tive um projeto também, que eu fui ver como é que se fazia os projetos, porque hoje, querendo ou não, tanto teatro quanto a audiovisual aqui, depende muito de projetos, de leis, de incentivos. E aí eu fui ver com um ator aqui de Palmas, ele estava dando uma oficina, então eu fiz essa oficina. E é bom que quem quer escrever projeto, quem quer aprender, fique atento a isso. E aí tem vários grupos, tem a FETAC, inclusive esse curso que eu fiz foi pela FETAC, que acontecia, então segue o perfil da FETAC se você quer aprender, porque lá eles sempre estão dando curso, eles ganham edital justamente para dar oficina, curso sobre isso, e aí foi uma das formas que eu fui aprendendo, mas a dificuldade antes disso, eu não tinha nenhum projeto aprovado antes disso, justamente por não saber o escopo de um projeto, o que eu tinha que analisar no projeto. Hoje, o meu projeto não tem aquela nota gigantesca, mas depois que eu aprendi, todos os meus projetos foram aprovados.
Ai, que bom. E você pode apresentar o seu projeto agora, que foi aprovado, Claro. que inclusive é voltado para os jovens da periferia, né? Isso. A gente estava escrevendo um projeto, eu e o Sávio, que é ator aqui da UFT, e aí a gente estava, poxa, por que não? O Sávio também é um ator negro, assim como eu, e a gente perguntando, poxa, por que não colocar para atores negros? Por que não colocar para o pessoal da periferia, que é da onde eu venho? Por exemplo, eu moro hoje lá do lado do setor Taquari, então a dificuldade e o acesso a assistir uma peça de teatro realmente boa, porque lá não tem estrutura, não tem essa cultura, sabe? E eu senti essa necessidade. Então, como não tem os espaços, como não tinha tudo, então a gente está querendo voltar esse projeto justamente para lá. Claro que o projeto ele é amplo, ele tem o apoio do governo federal, do governo do estado agora, é da Lei Aldir Blanc, então qualquer pessoa vai participar, mas a prioridade é para esse pessoal periférico, principalmente da região sul, que é a região onde eu moro, ali dos Taquaris, Aurenis, Taquaralto. Então, se o pessoal é dessa região, pode entrar em contato com a gente, inclusive lá pelo meu Instagram mesmo, Luiz Talk Show, porque a gente está com esse projeto, vem 2 diretores de fora do Rio, um que faz muita participação na Globo, outro que faz mais na Record, para falar sobre atuação de teatro mesmo, formas de atuar, que eu acho que a gente aqui em Palmas está mais ligado ao campo do estudo, e a atuação ela ainda fica um pouco de lado. Mas é bom trazer isso também, e eu acho que os dois agregam muito bem. E você acha que há uma desigualdade racial na conquista dos projetos? Então, eu acho que há uma desigualdade racial em todos os lugares. Hoje, a gente vê que a maioria dos projetos já tem uma cota, só que é uma cota mínima também, assim, para aprovação. Só que o que diz se você realmente é negro hoje? Eu acho que uma crítica que eu tenho, assim, para fazer é você mesmo, independente da sua cor. Se você se considera negro, por mais que você não seja uma pessoa negra, você pode se inscrever no projeto, se autodeclarando negro. Então, eu acho que tinha que ter essa sensibilidade para que as pessoas que esse projeto, que essa cota, ela é definida, ela realmente fosse a pessoa atendida, né? Que seja realmente pessoas negras e não só autodeclarada negra. O projeto que você falou que foi aprovado, vocês vão apresentar, vão circular com ele? Então, esse projeto é um projeto de formação. Como não tem atores, como ele não é voltado só para atores, mas sim para quem está iniciando, que quer aprender técnicas de atuação, e atores também não tem problema em aprender novas técnicas, então ele não vai ter uma circulação. Ele vai ter um projeto final, que aí é sim uma apresentação de tudo que foi aprendido, das técnicas que foram aprendidas, mas ele não vai ter circulação. E aí, depois que você concluir esse projeto, você pretende, posteriormente, fazer algo em relação ao que eles aprenderam e aí colocar em prática, mais focado mesmo na prática? Então, uma das contrapartidas desse projeto que a gente colocou que seria muito interessante é que esses jovens que aprendem teatro, assim como eu, assim como outros atores, que eles possam criar os grupos deles, que eles possam ensinar essas técnicas para outras pessoas, para que eles possam ajudar as pessoas na formação de público. Então, eu acho que é mais por aí. Mas nada impede também, se for um espetáculo legal, interessante, da gente circular depois com esse projeto, com esse espetáculo que vem do projeto. Queria que você me explicasse um pouco como que essas leis de incentivos ela têm mudado e transformado a arte, principalmente, por exemplo, aqui no norte do país. E agora que as leis retornaram, o Ministério da Cultura retornou, a importância que tem desses incentivos retornarem agora, né? Cara, eu acho fundamental. Eu não conseguiria fazer outra coisa que não fosse teatro, que não fosse estar atuando. Eu faria outras coisas, mas eu não estaria completo, sabe? Aquela coisa de estar completo. E aí, quando você fala da lei de incentivo, isso vem ajudar muito, porque hoje, principalmente a gente que está aqui, a gente tem uma cultura muito rica. E quando eu digo cultura, eu não estou falando só de teatro, não. É teatro, dança popular, enfim. E aí, esse incentivo do governo vem justamente para mostrar tudo isso. São folias, cavalgadas, peças de teatro, de dança, música. Então, assim, pega o que a gente tem de melhor no nosso país, que eu acho que são as artes, e dá essa visibilidade.
Hoje, para você ter noção, a gente tem 2 diretores, que é Rio e São Paulo, mas o restante de todo o pessoal que vai trabalhar no projeto é daqui. A nossa equipe que a gente está, por enquanto, é mais ou menos 7, e aí desses 7, 2 são de lá, e o restante do recurso vai ficar todo aqui pra gente. Então, eu acho que isso é muito importante, trazer o recurso para cá, porque gera economia para nossa cidade, gera emprego para o pessoal que está começando, é a menina do audiovisual, é o rapaz que vai gravar, é um fotógrafo que vai lá de repente tirar a foto porque a gente tem que comprovar, é a gente divulgando em sites, né, para falar sobre inscrição e tudo mais. Então, a parte maior desse recurso ela vai ser investida dentro da cidade de Palmas, e isso acaba perpetuando por todo mundo. Então, eu acho que isso é bem bacana, e isso, para mim, é essencial, assim. Hoje, para você ser um bom ator, eu acredito que quanto mais conhecimento e quanto mais coisas você faz, mais chance de você passar num teste, mais chance de você fazer uma novela, mais chance de você fazer, por exemplo, você citou que eu fiz um espetáculo musical, né? Então, eu tive que cantar. Eu sou um ator, então eu tive que cantar nesse musical. Então, se você canta, dança, interpreta, se você anda a cavalo, se você faz natação, se você joga bola, todos os esportes, quanto mais coisa você fizer, mais chance de pegar um personagem, mais chance de você fazer um comercial. Hoje eu faço mais comercial, porque aqui no estado do Tocantins não tem tanto filmes, novelas, então eu faço participações em alguns filmes, mas faço mais comercial. E aí sempre é pedido alguma coisa extra, sabe? A gente que é ator, que é do teatro, a gente tem isso, assim, é certo cobrar, não, o meu trabalho talvez, não sei, não vala tanto. Eu acho que a gente pensa um pouco por aí. Eu já discordo disso, eu acho que o ator ele tem que ganhar bem. Eu queria que você trouxesse alguns nomes que você considera como referência aqui em Palmas e que as pessoas que estão ouvindo, elas possam também pegar como referência, talvez por não conhecer ainda, talvez por não chegar até essas pessoas, por exemplo, diretores, que você já tem conhecimento. Pode ser do audiovisual, pode ser do teatro. Conheçam, gente, conheçam todos os artistas, conheçam todos os meios. Hoje, desde a música, dança, teatro, TV, cinema, enfim, conheça todo mundo que vocês quiserem, assim, e puderem conhecer. Aqui dentro do estado que eu conheço, eu acho que é a Eva e o Nival. Eu quero fazer filme. Então, quem é que eu tenho que seguir? E o bom do Nival é que ele vem dando muita dica interessante de projetos, ele faz projetos também. Então, o perfil dele eu sigo e eu estou sempre de olho ali, porque sai um projeto, ele joga no perfil dele. A Eva Pereira, assim, extraordinária, viaja ao mundo todo para divulgar aí os seus trabalhos, e é aqui do interior do nosso estado, né? Paulo Vieira, que eu já tinha falado muito, quer seguir atores aqui que estão atuando fora, que atuam aqui dentro também. Paulo Vieira, Carlos Gontijo, o Sávio, Aline Milani hoje, tipo assim, pra mim ela é uma grande referência, apesar que agora ela tá atuando mais na questão de fotografia e audiovisual, por trás das câmeras, mas ela é uma excelente atriz, ela sempre tá fazendo alguma coisa também, principalmente em comercial. Já tive a oportunidade de assistir vários comerciais delas, assim, muito bom também. E outra coisa, a gente vê muita pessoa que não é ator nem atriz fazendo comercial, que são os influencers. Tem muito influencer bom fazendo isso, né? E que, de repente, é influencer, mas que pode vir se tornar um ator, e principalmente comercial. Luiz, foi um prazer te receber aqui. Pode ter certeza que, se precisarmos, vamos lhe chamar de novo. Foi um prazer te ter aqui. Tenho certeza que quem ouviu vai seguir suas dicas e vai aí alavancar a atuação como ator. E espero que também essas pessoas que se sintam atingidas pelo que você falou e que se inscrevam no seu projeto e que ele vá adiante e que realmente faça diferença na sociedade. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, e quero convidar vocês, se vocês se sentirem à vontade também de participar. Acredito que a partir do dia 20 agora, a gente já vai estar aí com as inscrições abertas até o dia 16 de janeiro. Ainda não batemos o martelo na data, porque ainda está tendo algumas questões burocráticas do governo do estado para repasse, então a gente precisa receber o repasse para poder começar o projeto. E, gente, obrigado mais uma vez, estar aqui com vocês foi muito divertido para mim. Está chegando ao fim mais uma edição do Repórter Calango.
Produção, apresentação, reportagem e edição, Mireia Carvalho e Jaqueline Braga. Trabalhos técnicos, Jorge Cardoso. Orientação, professor Jairo Faria. Você pode escutar esta e outras edições do Repórter Calango no nosso canal do YouTube, Rádio Jornalismo UFT. Envie suas sugestões de pauta para o e-mail radiojornalismo@uft.edu.br e segue a gente no Instagram, @Repórter Calango. Tchau, tchau, pessoal! Até logo, obrigada pela companhia. UFT-FM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.